Geoglifo é uma grande figura feita no chão, em morros ou regiões planas. Sua construção pode se dar pela disposição organizada de sedimentos, como pedras, cascalho ou terra, criando um desenho em relevo positivo, ou pela retirada de sedimentos superficiais de modo a expor uma rocha subjacente, criando um relevo negativo. Em ambos os casos, a formação da imagem se dá pelo fato de que a região trabalhada se destacará do solo natural do local, formando o desenho. Os grandes geoglifos são melhor visualizados do alto, por exemplo, se os vemos do alto de um morro, de um balão, avião ou helicóptero. Alguns desses desenhos não podem ser vistos por completo do solo. Entre os mais famosos geoglifos negativos estão as linhas de Nazca, no Peru. Recentemente, geoglifos foram descobertos na floresta amazônica, no estado do Acre, Brasil, o que traz novas indagações sobre as civilizações que podem ter habitado a área no passado. Além desses, já foram registrados geoglifos antigos na Austrália, Bolívia, Chile, Estados Unidos e Reino Unido. Tipos: essas figuras podem ser desenhadas pela organização de rochas de coloração diferente do solo ao seu redor ou por escavações, provocando um desnível. Algumas atingem um comprimento total de até 250 metros de uma ponta a outra. São encontrados desenhos geométricos, quadrados, círculos, linhas, espirais e etc., antropomorfos, formas humanas, isomorfos, formas animais. Brasil. No Brasil, os geoglifos podem ser encontrados nos estados do Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Descobertos em 1977, durante uma varredura arqueológica na Amazônia Ocidental, por Ondemar Dias, Franklin Levy e Alceu Ranzi. Nos últimos anos, em pesquisas coordenadas por Denise Saan, descobriu-se uma quantidade muito maior, e com outras figuras, além das circulares. São círculos, quadrados, octógonos, dentre outras formas. Com o avanço das pesquisas, percebeu-se que estas formas estavam associadas, em sua maioria, a outros vestígios para além dos formatos. Os investigadores descobriram um total de 523 geoglifos no estado do Acre. Linhas de Nazca. Linhas de Nazca são um grupo de grandes geoglifos feitos no solo do deserto de Sechura no sul do Peru. Eles foram criados pela cultura Nazca entre os anos 500 a.C. e 500 d.C. por pessoas fazendo depressões ou incisões rasas no solo do deserto, removendo seixos e deixando pó de cores diferentes exposto. A maioria das linhas cruza a paisagem, mas também há desenhos figurativos de animais e plantas. Os desenhos de geoglifos figurativos individuais medem entre 0,4 e 1,1 km transversalmente. O comprimento combinado de todas as linhas é superior a 1.300 km e o grupo cobre uma área de cerca de 50 km². As linhas têm normalmente de 10 a 15 centímetros de profundidade. Elas foram feitas removendo a camada superior de seixos revestidos de óxido de ferro marrom avermelhado para revelar um subsolo amarelo acinzentado. A largura das linhas varia consideravelmente, mas mais da metade tem pouco mais de 1/3 do metro de largura. Em alguns lugares, podem ser apenas 30,5 centímetros de largura e em outros chegam a 1,8 metros de largura. Algumas das linhas formam formas que são melhor vistas do ar, embora eles também sejam visíveis dos contrafortes e outros lugares altos. As formas são geralmente feitas de uma linha contínua. As maiores têm cerca de 370 metros de comprimento. Devido ao seu isolamento e ao clima seco, sem vento estável do Planalto, as linhas foram preservadas naturalmente. Mudanças extremamente raras no clima podem alterar temporariamente os projetos gerais. Em 2012, as linhas teriam se deteriorado por causa do fluxo de invasores. Os números variam em complexidade. Centenas são linhas simples e formas geométricas, mais de 70 são desenhos zoomórficos, como beija-flor, aranha, peixe, condor, garça, macaco, lagarto, cachorro, gato e um ser humano. Outras formas incluem árvores e flores. Os estudiosos diferem na interpretação do propósito dos projetos, mas, em geral, eles atribuem um significado religioso a eles.
Eles foram designados em 1994 como Patrimônio Mundial pela Unesco. O Planalto Alto e Árido se estende por mais de 80 quilômetros entre as cidades de Nazca e Palpa nos Pampas de Jumana, aproximadamente 400 quilômetros ao sul de Lima. A estrada P1S Pan-Americana Sur corre paralelo a ele. A concentração principal de desenhos está em um retângulo de 10 por 4 quilômetros ao sul do povoado de São Miguel de La Pascana. Nesta área, os geoglifos mais notáveis são visíveis. Acredita-se que a ciência identificou apenas 5% de todas as linhas de Nazca no deserto. Uma expedição recente feita por pesquisadores da Universidade de Yamagata, no Japão, descobriu uma coleção de linhas antigas que quase dobra o número de projetos conhecidos até então. Levantamentos de drones e imagens aéreas no sul do Peru já identificaram 168 novos geoglifos no Patrimônio Mundial das Linhas de Nazca, com cerca de 50 desses desenhos geográficos em larga escala retratando figuras semelhantes a humanos. Alguns dos riscos gravados na paisagem formam pássaros, orcas, gatos e cobras. Outros são apenas linhas simples ou padrões trapezoidais. Muitas das ilustrações antigas são riscadas em terreno plano, dificultando a visualização a partir de pontos próximos. Como as linhas foram construídas através da remoção de rochas e detritos para revelar solo de cores contrastantes abaixo, a erosão só dificultou ainda mais sua descoberta. Círculos misteriosos nas plantações. Os círculos nas plantações, também chamados de agroglifos, são formações de tamanho considerável criadas por meio do achatamento de uma cultura, como cereais, couza, cana e capim. Estas marcas em plantações normalmente são complexas e nem sempre apresentam forma circular. Apesar de muitos estudiosos alegarem causas naturais misteriosas ou origem alienígena como explicação para o fenômeno, o consenso científico é de que quase todos os casos são feitos pelo homem, com poucas exceções possivelmente formadas por fenômenos naturais ou meteorológicos. O conceito de círculos nas plantações surgiu no final da década de 1970 por conta de oásis feitos por Doug Bauer e Dave Shorley. Eles disseram que foram inspirados pelo caso de Tully, Queensland, Austrália, onde um fazendeiro encontrou um círculo achatado de juncos no pântano, depois de observar um OVNI, o que posteriormente foi explicado que, na verdade, isso foi causado por um redemoinho. Os círculos no Reino Unido, país onde é registrada a maioria dos casos, não estão distribuídos aleatoriamente por toda a paisagem e aparecem perto das estradas, em áreas de densidade populacional média ou alta, próximos a monumentos do patrimônio cultural, tais como Stonehenge ou Avebury, e sempre em áreas de fácil acesso. Vestígios arqueológicos podem causar marcas em campos com formas de círculos e quadrados, mas eles não aparecem durante a noite e estão sempre nos mesmos lugares todos os anos. As formações geralmente são criadas durante a noite, embora existam alguns relatos de que surgiram durante o dia. Várias teorias têm sido propostas, desde fenômenos naturais e oásis feitos pelo homem até extraterrestres, o paranormal e até mesmo outros animais. Embora não se saiba por completo o processo de formação de todos os círculos em plantações, a explicação mais plausível, como já dito, é que todos, ou quase todos, sejam feitos por pessoas. História. Primeiros relatos. Em 1686, o naturalista britânico Robert Plot relatou anéis ou arcos de cogumelos em The Natural History of Staffordshire e propôs que algo do céu causou a formação. Uma carta de 1880 ao editor da revista Nature pelo cientista amador John Rand Capron descreve como uma recente tempestade havia criado vários círculos em um campo. Era moderna. Em 1932, o arqueólogo C. Curwen observou 4 anéis escuros num campo em um terreno próximo a Chichester, mas concluiu que era apenas um círculo em que a cevada foi alojada ou espancada, enquanto a área interior foi ligeiramente amontoada. Nos anos 1960, houve uma onda ufológica em Viltira e rumores de formações na região, mas elas nunca foram fotografadas. Há outros relatórios pré-1970 de formações circulares, especialmente na Austrália e no Canadá, mas eles eram sempre círculos simples, que poderiam ter sido causados por vendavais.
David Wood relatou para a revista britânica Fortune Times, em 1940, ele havia feito os círculos nas plantações, com o uso cordas para achatar as plantas, perto de Gloucestershire. A maioria dos relatos de círculos nas plantações tem aparecido e se popularizado desde o final da década de 1970, quando muitas formações começaram a aparecer em áreas rurais inglesas. Este fenômeno se tornou amplamente conhecido no final de 1980, depois que a imprensa começou a relatar círculos nas plantações de Hampshire e Wiltshire. Em 1991, após a declaração de Bauer e Shorley de que eles eram responsáveis por muitos dos desenhos, os círculos começaram a aparecer em todo o mundo. Estima-se que cerca de 10.000 círculos em plantações têm sido relatados em vários países, como em regiões da antiga União Soviética, Reino Unido, Japão, Estados Unidos e Canadá. Os céticos observam uma correlação entre os círculos nas plantações, a intensa cobertura da mídia e a ausência de cercas ou legislação anti-invasões. Embora os agricultores tenham manifestado preocupação com os danos causados às suas colheitas, a resposta local para o aparecimento de círculos em plantações tem sido entusiasta, sendo que os moradores aproveitam o aumento do turismo e de visitas de cientistas, pesquisadores e de indivíduos que procuram experiências espirituais. Explicações alternativas. Fenômenos meteorológicos. Foi sugerido que os círculos nas plantações poderiam ser o resultado de fenômenos meteorológicos extraordinários que variam de enormes tornados a raios globulares, mas não há nenhuma evidência de que todos os círculos nas plantações são criados por algumas destas causas. Em 1880, um cientista amador, John Rand Capron, escreveu uma carta ao editor da revista Nature sobre alguns círculos nas lavouras e culpou-os com uma tempestade recente, dizendo que sua forma era sugestivo de alguma ação do vento ciclônica. Em 1980, Terence Meaden, um meteorologista e físico, propôs que os círculos eram causados por redemoinhos cujo curso foi afetado pelas colinas do sul da Inglaterra. Como os círculos se tornaram mais complexos, Terence teve que criar teorias cada vez mais complexas, culpando um vórtice de plasma eletromagneto-hidrodinâmico. A teoria meteorológica tornou-se popular, e foi até referenciada em 1991 pelo físico Stephen Hawking, que disse que os círculos nas plantações são embustes ou são formados pelo movimento do vórtex no ar. Paranormal. Desde que se tornou o foco da atenção da mídia na década de 1980, os círculos nas plantações tornaram-se objetos de especulação por vários investigadores paranormais e ufólogos, que variam de propostas de que eles foram criados por um fenômeno meteorológico bizarro a de que eles seriam mensagens de seres extraterrestres. Houve também especulações de que os círculos nas plantações têm uma relação com as linhas de lei. Alguns defensores paranormais acreditam que os círculos nas plantações são causados pelos raios globulares e que os padrões são tão complexos que eles têm que ser controlados por alguma entidade. Respondendo a crenças locais que seres extraterrestres em OVNIs foram responsáveis pelo aparecimento dos círculos, o Instituto Nacional Indonésio de Aeronáutica e Espaço, LAPAM, descreveu os círculos como coisas criadas por seres humanos. Thomas Jamaluddin, professor de pesquisa astronômica e astrofísica na LAPAM, afirmou: "Temos vindo a concordar que esta hipótese não pode ser cientificamente comprovada." Entusiastas paranormais, ufólogos e investigadores paranormais têm oferecido explicações hipotéticas que têm sido criticadas como pseudocientíficas por grupos céticos e cientistas, incluindo o Comitê para a Investigação Cética, Atividade Animal. Em 2009, o procurador-geral da ilha da Tasmânia afirmou que cangurus australianos haviam sido encontrados criando círculos em campos de papoulas de ópio, que são cultivados legalmente para uso medicinal, após consumirem algumas das papoulas e correrem em círculos. Alterações nas plantações. Um pequeno número de cientistas tem encontrado diferenças entre as plantações dentro dos círculos e fora deles, citando isso como prova de que eles não foram feitos pelo homem. William Levin Good, um cientista e pesquisador do fenômeno, publicou trabalhos no jornal Fisiologia Plantarum em 1994 e 1999. Em seu trabalho de 1994 ele descobriu que certas deformidades nos grãos dentro dos círculos estavam correlacionadas com a posição do grão dentro do círculo.
Em 1996, o cético John Nichols opôs-se a que a correlação não é causa, levantou várias objeções aos métodos e suposições de Levengood, e disse que, até que seu trabalho seja replicado de forma independente por cientistas qualificados fazendo vários estudos, não parece haver necessidade de levar a sério as muitas afirmações duvidosas que Levengood faz, incluindo os seus semelhantes envolvendo as supostas mutilações de gado. Magnetismo. Em 2000, Colin Andrews, um pesquisador que havia pesquisado os círculos nas plantações por 17 anos, afirmou que acreditava que 80% eram feitos pelo homem, e os círculos remanescentes, com desenhos menos elaborados, poderiam ser explicados por uma mudança de 3 graus no campo magnético da Terra, que eletrocuta as plantações, fazendo com que elas achatem e formem o círculo. Folclore. Alguns pesquisadores dos círculos nas plantações relacionam os círculos com antigos contos folclóricos para apoiar a afirmação de que eles não são produzidos artificialmente. Os folclores em volta do círculo são dependentes da cultura, elas aparecem principalmente em países ocidentais desenvolvidos e secularizados onde as pessoas são receptivas a novas crenças, como o Japão, mas elas não aparecem em todos os países, como os países muçulmanos. Uma xilogravura inglesa do século XVII chamada de O Demônio Ceifador retrata o diabo com uma foice cortando com um desenho circular um campo de aveia. O panfleto contendo a imagem afirma que o agricultor, enojado com o salário que um lavrador estava exigindo para o seu trabalho, insistiu que ele preferia ter o próprio diabo para executar a tarefa. O pesquisador dos círculos, Jim Sanabel, não considera ser este um precedente histórico para os círculos porque as hastes foram cortadas, não dobradas. A forma circular indicava ao agricultor que tinha sido causada pelo diabo. Na história alemã de 1948 das Hofstwanne, um agricultor encontrava em todas as manhãs um anel circular de grãos achatados em sua plantação. Após várias tentativas, seu filho viu 12 princesas disfarçadas de cisnes, que tiraram seus disfarces e dançaram no campo. Os anéis produzidos por fungos podem ter inspirado tais contos. No próximo episódio, espaço sideral, conceito, formação e as diferenças entre espaços intergaláctico, interestelar e interplanetário, então aguarde nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.